outros que precisam de conversão, precisam se emendar. Então, significa que tem pessoas que procuram a Deus e não é atendido. Então, quer dizer que nós só iremos acreditar que Deus existe quando Deus resolve um problema nosso. E quando Ele não resolve, então Deus para de existir. E aqui é o que os ateus muitas vezes jogam na cara dos cristãos, é isso, se Deus existe, porque existe tanto mal no mundo? Por que Ele não resolve o problema da África? Por que Ele não resolve o problema? E muitas vezes nós não temos respostas para isso, né? O que eu posso dizer é o seguinte: o silêncio de Deus também é uma resposta. A resposta que nós obtemos de Deus não é somente quando Ele resolve o problema, mas o silêncio de Deus também é uma resposta. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existia um lugar que dentro de uma caverna tinha um crucifixo. Se dizia que todos aqueles que iam diante desse crucifixo e faziam os seus pedidos, os pedidos eram obtidos, era um crucifixo milagreiro. E um homem, ele sabendo disso, só que ele era cristão, ele foi diante desse crucifixo. E ali ele olhou para Jesus crucificado e ele disse o seguinte para Jesus: Jesus, eu tenho um pedido para te fazer. E o pedido é o seguinte: saia da cruz que eu quero ficar no seu lugar. Aí Jesus, da cruz, falou para ele: então tudo bem. Mas para você ficar no meu lugar, na cruz, você tem que se calar, você tem que ficar calado. Você não pode falar nada. Aí ele disse: então tá bom. Então Jesus sai da cruz, ele vem e fica. Só que quando as pessoas olhavam para aquele homem crucificado, eles viam a imagem de Jesus Cristo, mas não era Jesus, era aquele homem. Então, ele estava lá crucificado, aí ele começou a observar, né? As pessoas vinham, chegavam diante dele, se ajoelhavam, faziam o seu pedido e iam embora. O olhar do crucifixo, do crucificado para as pessoas. Então chegou um homem com uma mala de dinheiro, se ajoelhou diante do crucificado, colocou a mala do lado, fez as orações, foi embora e deixou a mala. Aí veio um homem muito pobre, esses homens de rua, que não tem teto, não tem aonde comer, não tem nada, se ajoelhou diante do crucificado e veja, aquele homem estava lá olhando, né? Aí ele se ajoelhou, ele olhou a mala, abriu a mala cheia de dinheiro, pegou a mala, agradeceu, foi embora. Depois chegou um rapaz, jovem, meio que apressado, olhando para o relógio, fez as orações dele, olhou, e o homem lá vendo. De repente, o homem que esqueceu a mala de dinheiro chegou e falou para ele: olha, você viu uma mala aqui? O rapaz disse: não, eu não vi. Ele: não, você viu sim. Ele disse: eu não vi. E começou a bater no homem, batia. Aí o homem que estava crucificado gritou da cruz: pare! Não faça isso. Não foi ele que pegou o dinheiro. Foi um homem muito pobre que pegou o dinheiro e foi embora. Eles olharam assustados, né? Nunca viram Jesus falar da cruz. E foi embora. Os dois foram embora. Aí Jesus chegou e disse: desce da cruz agora. Eu disse para você que você iria ficar calado, você não iria falar nada. Ele: mas Jesus, isso é uma injustiça. Aquele jovem apanhando daquele homem. Não, isso não pode acontecer. Aí Jesus começou a falar para ele:
aquele homem que chegou com aquela mala cheia de dinheiro, ele ia usar todo o dinheiro com prostitutas, com mulheres de má vida. Então ele esqueceu o dinheiro e o dinheiro ficou para quem precisava, que era aquele homem pobre. Aquele jovem, você viu que ele chegou meio que olhando para o relógio porque ele estava atrasado? Pois bem, ele tinha que apanhar muito, sabe por quê? Porque ele ia ter que pegar um navio, que ele ia fazer uma longa viagem. Mas ele tinha que perder aquele navio. Porque se ele não perdesse aquele navio, ele iria naufragar. O navio agora está naufragando, ele está morrendo, ele tinha que apanhar muito para ele não viajar. E você falou, e eu disse para você ficar calado. Desce da cruz, que quem vai ficar aí de novo sou eu. Qual é a moral da história? O homem enxerga até o limite daquelas paredes lá. Deus enxerga além dos limites. Muitas vezes o silêncio de Deus pode ser um grande livramento para a tua vida. Muitas vezes o silêncio de Deus pode ser uma grande resposta para o que você está vivendo e você não sabe. E você fica brigando porque Deus não te deu uma resposta. Eu queria que você voltasse para a sua casa pensando nisso. Principalmente você que veio aqui na capelinha, veio fazer os seus pedidos e parece que esses pedidos demoram para ser ouvido ou nunca é ouvido. Mas o que eu posso dizer para você, Deus ouvindo ou não o seu pedido, Ele nunca deixará de estar contigo. Ele vai estar contigo na dor e no sofrimento, como Ele vai estar contigo na alegria também. E quando Ele estava crucificado, Ele também disse: Pai, Tu me abandonaste? E será que o Pai o abandonou? Claro que não. O Pai sofria junto com Ele. Que Nossa Senhora de Fátima te ajude a caminhar com Cristo. Ele dando ou não alguma coisa. O importante é que Ele é Deus e Ele tudo sabe. Façamos um momento de silêncio, nos perguntando por que Deus silencia. Parece que eu te dei a resposta. Cabe a você agora entender ou não. Porque muitas vezes nós queremos que a resposta seja dada de forma imediata, mas pode ser que Deus demore. E na demora, pode ser que mesmo assim Ele não realize. Mas Deus nunca vai deixar de ser Deus. Ele é Deus. E Ele está conosco.